Olá, pessoal! Hoje vamos começar, então, o nosso conteúdo de língua portuguesa do Trilhante, tudo bem? A nossa primeira aula vai ser sobre tipos textuais, sobre o texto narrativo, o texto descritivo e argumentativo. Vamos falar sobre a especificidade de cada um deles e a diferença, então. A narração sempre vai contar um fato, um episódio. Tem que ter, então, personagens, enredo ou uma trama. O que é o enredo ou essa trama, né? É como vai ser contada essa parte toda dos fatos narrativizados. Como é que a trama acontece, como é que os personagens se envolvem. E, então, em relação aos personagens, sempre vai ter um protagonista, provavelmente um antagonista também, e uma ambientação, né, sobre esse espaço em que a história é contada. O tempo pode ser cronológico ou psicológico, mas sempre tem o tempo que está passando de alguma forma na narração. E esse narrador, ele pode ou não ser um dos personagens da história também. Então, lembrando que pode ter coloquialismos, tá? Na narração, quando você for fazer um vestibular ou alguma prova que peça uma narração, pode ter alguma coisa já da língua oral falada, tudo bem? Ali que pode ser, de repente, uma parte de um diálogo de algum personagem. Mas dentro de um texto narrativo, pode ter também a descrição, que é um elemento discursivo que vai sempre pedir uma adjetivação e alguma coisa para você falar mais sobre esses detalhes, seja do espaço, seja do personagem, para poder ampliar mais essa história. A descrição, então, já é um outro tipo. Ela vai comentar mais os detalhes, as características, né, do que está sendo narrativizado, mas com sempre a intenção de aprofundar um pouco o que está sendo falado. Então, a descrição vai elaborar como se fosse uma fotografia verbal dessa cena narrada. Porque aí o leitor tem que entender isso de uma forma mais ampla, né? Esse é o tipo textual da descrição. Já a dissertação é aquele tipo textual em que sempre vai se pedir que quem escreve defenda um ponto de vista, porque ele vai trazer uma argumentação que vai defender uma tese, uma ideia, por meio de um raciocínio lógico, né? E esse raciocínio tem que ser apresentado de uma forma coerente, tem que ter o começo, meio e fim para o leitor te entender e tem que mostrar uma base argumentativa, tem que dizer de onde você tem essas ideias, como elas se relacionam entre si e de uma forma clara e coesa. As ideias têm que se juntar, têm que se ligar de uma forma que seja bastante inteligível para o leitor. Então tem que ter uma conclusão para que essa clareza fique ainda mais eficaz. Já então a dissertação não pode ter coloquialismo. A língua portuguesa padrão é que deve ser utilizada nesse tipo textual. Então, é isso. A dissertação é diferente da narração e da descrição como tipo textual. Cada um tem um objetivo, cada um desses tipos tem um objetivo para o leitor, certo? A narração, ela quer contar uma história, sempre prezando muito por esse leitor, que tem que entender o que você está dizendo. A descrição vai sempre prezar por falar com detalhes do que está sendo narrativizado. E a dissertação sempre vai defender um ponto de vista, tá bom? Resumindo tudo. Então é isso. Obrigada e até a próxima aula.